Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 5 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje meditaremos juntos a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 12 a 20. Tudo foi criado por meio dele, para ele, e nele tudo tem a sua consistência. Com esse famoso hino, São Paulo nos transmite a compreensão que ele e os primeiros cristãos tinham do mistério de Cristo, cabeça do corpo que é a Igreja, princípio de tudo o que existe. O que esse hino nos transmite não é uma fábula mitológica, mas uma realidade concreta sobre a qual precisamos refletir. Jesus é o começo e o fim de tudo, do universo criado, da história universal e da minha história pessoal. Na carta de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado, por quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois, por causa dele, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho de Colossenses que hoje meditamos é gêmeo do prólogo de São João e nos ajuda a entender o significado da festa de hoje, Cristo Rei da história e do universo inteiro. Muitos estudiosos acham que o hino poderia ter sido um canto das igrejas da Ásia Menor. Neste lugar, quem fundou a igreja foi um discípulo de Paulo, Epáfra, que aparece no final da carta junto ao evangelista São Lucas, igualmente companheiro de Paulo e chamado Caro Médico. E uma outra personagem, que é Marcos, primo de Barnabé, que depois se tornou o evangelista Marcos. Este grupo fazia parte do time dos evangelizadores que cercavam São Paulo e criaram a igreja na Ásia Menor. O que impressiona é que trechos altíssimos, como esse que hoje meditamos, ou o prólogo de São João, eram simples e maravilhosos hinos que as primeiras comunidades cristãs cantavam em suas celebrações. Isso nos faz entender o nível espiritual que se vivia na igreja primitiva. Trata-se de cantos que estavam na boca de todos os primeiros cristãos da Ásia Menor. Esses irmãos estavam fascinados e conquistados por Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Deus feito carne, que escancarava as portas sobre o mistério profundo de Deus. Todo o Antigo Testamento, do Gênesis ao último profeta, era atraído na órbita potente de Jesus e dele recebia sentido. Os primeiros cristãos tinham claro na cabeça e no coração que Jesus é a sabedoria criadora de que se fala no Antigo Testamento. Que tudo foi criado por Ele, para Ele e em vista dele, e Ele é o princípio de tudo. Ele é o sentido do nosso universo exterior e interior. No livro dos Provérbios, a sabedoria diz: Ainda não havia abismo quando fui concebida,
e ainda as fontes das águas não tinham brotado. Antes que assentados fossem os montes, antes dos outeiros, fui dada à luz. Antes que fossem feitos a terra e os campos e os primeiros elementos da poeira do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo, quando firmou as nuvens no alto, quando dominou as fontes do abismo, quando impôs regras ao mar para que suas águas não transpusessem os limites, quando assentou os fundamentos da terra, junto a ele estava eu como artífice, brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. O Novo Testamento nos diz que esta sabedoria, esta razão suprema, este Logos, como é chamado, esse Logos que é o sentido de tudo o que existe, é Jesus, o Filho de Deus feito carne. Esta chave de interpretação de tudo o que existe é extraordinária e nos diz que na base de tudo está o Filho de Deus. Ele é o sentido encarnado de tudo o que existe. Também a matéria estelar, a vida, a luz, trazem o molde do Verbo de Deus, seu querido Filho. Por isso, da grandeza e da beleza das criaturas, é possível conhecer por analogia o seu autor. Isso é maravilhoso e nos diz que tudo que foi criado é bom, porque das mãos de Deus só sai coisa boa. A existência está encharcada de bondade, é uma imagem do amor de Deus. Imagine um pouco, olhando as estrelas, você toca Deus. Dizia o profeta Baruch. As estrelas brilham de seus mirantes, Ele, Deus, as chama e elas respondem: eis-nos aqui, e brilham de alegria por aquele que as fez. Nessa altura, podemos passar do mundo da criação ao mundo da história real da humanidade. São Paulo, com força, diz: Cristo é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Afirma o nosso Papa Bento XVI, Cristo é a cabeça do corpo, que é a Igreja, e já é isso pela sua encarnação. De fato, ele entrou na comunidade humana para regê-la e compô-la como um corpo, isto é, uma unidade harmoniosa e fecunda. A consistência da humanidade tem em Cristo sua raiz, seu eixo vital, seu princípio. Assim continua o nosso Papa Bento XVI, sempre na famosa audiência do dia 7 de setembro de 2005. O hino encaminha-se para a conclusão, celebrando a plenitude que Cristo tem em si como dom do amor do Pai. E a plenitude da divindade que se irradia tanto no universo como na humanidade, tornando-se fonte de paz, de unidade, de harmonia perfeita. Vamos refletir sobre o peso destas palavras. Tudo foi criado no Verbo, e não em outras coisas. Esta palavra é explicada ainda melhor pela sucessiva. Tudo subsiste nele, no Verbo, no Filho de Deus, em Jesus. Tudo subsiste nele, tudo converge a ele. Não existe nada fora de Deus, porque Deus é a origem de tudo. A primeira consequência disso é que tudo o que existe é bom. Deus não pode criar nada de mal. Aqui retorna o refrão de Gênesis 1. Deus viu que era coisa boa, boa, muito boa. Em segundo lugar, São Paulo nos diz que essa criação não acontece somente no momento inicial, mas continua sempre. Tudo subsiste, ou seja, encontra o seu ser continuamente em Cristo.
Como é bonito olhar para a criação e pensar que Cristo está sustentando aquela árvore, aquela montanha, aquela estrela. Todo o universo é mantido na existência pelo Verbo, agora encarnado. Enfim, São Paulo afirma que tudo está caminhando para Cristo, cuja função é recapitular todas as coisas. Dele saíram e a ele voltarão. O destino último de tudo o que existe é voltar para Cristo. É muito bonito lembrar o pensamento do Concílio Vaticano II, que retoma este trecho e diz: a Igreja, por sua parte, acredita que Jesus Cristo, morto e ressuscitado por todos, oferece aos homens, pelo seu Espírito, a luz e a força para poderem corresponder à sua altíssima vocação. Nem foi dado aos homens sob o céu outro nome no qual possam ser salvos. Acredita também que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu Senhor e Mestre. E afirma, além disso, que debaixo de todas as transformações há muitas coisas que não mudam, cujo último fundamento é Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quer, portanto, o Concílio, à luz de Cristo, imagem de Deus invisível e primogênito de toda a criação, dirigir-se a todos para iluminar o mistério do homem e cooperar na solução das principais questões do nosso tempo. Na realidade, o mistério do homem só se esclarece verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Adão, o primeiro homem, era efetivamente figura do futuro, isto é, de Cristo Senhor. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela ao homem a si mesmo e lhe desvenda a sua vocação sublime. Não é por isso de admirar que as verdades acima ditas tenham nele a sua fonte e nele atinjam a plenitude. Imagem de Deus invisível, ele é o homem perfeito, que restitui aos filhos de Adão semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Já que nele a natureza humana foi assumida e não destruída, por isso mesmo também em nós foi ela elevada à sublime dignidade. Porque pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Continua o Concílio. Trabalhou com mãos humanas, pensou com a inteligência humana, agiu com a vontade humana, amou com o coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ao ajudar o mundo e recebendo dele ao mesmo tempo muitas coisas, o único fim da Igreja é o advento do Reino de Deus. É o estabelecimento da salvação de todo o gênero humano. E todo o bem que o povo de Deus pode prestar à família dos homens durante o tempo de sua peregrinação deriva do fato de que a Igreja é o sacramento universal da salvação, manifestando e atuando simultaneamente o mistério do amor de Deus pelos homens. À luz dessas palavras do concílio, vamos ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos oferece. Na carta de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado, por quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois, por causa dele, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Chegamos agora à escolha do nosso propósito. Viver com a consciência que Jesus vive em nós e nós vivemos nele. Ter a consciência que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Viver de maneira digna do Deus que está dentro de mim. Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito.
Cristo, nossa cabeça. Paz e alegria a todos. Cristo vive em mim. Paz e alegria a todos.